alternativas que funcionam. O Skype é uma merda mesmo, vocês sabem como é que é o Skype, né? Sinal de sorte. Então, beleza, mano. Então, a gente já vai começar aqui, eu vou me apresentar, depois o Marcos se apresenta, depois o Iaco-san se apresenta. E aí, pessoal, meu nome é Lorenzo Franzato, bem-vindos ao Vidas Podcast, hoje aqui com o arqueólogo Marcos e o Iaco-san. Marcos, se apresenta aí. E aí, pessoal, eu sou o Marcos, eu sou arqueólogo, e é isso, estou aqui na conversa para aprender um pouco com vocês também. E Iaco-san, se apresenta. Legal, e aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Iaco-san, eu sou monge zen budista e sou médico. É verdade, né? Você é médico, você faz aquelas curas espirituais? Ou não? Não, é uma medicina bem tradicional. Eu sou médico de família e comunidade e trabalho com medicina do estilo de vida, que é uma área relativamente nova no Brasil, que a gente realmente trabalha com ajustes e mudanças no estilo de vida das pessoas, né? Porque mais da metade das causas de morte no Brasil, inclusive, são por doenças relacionadas ao estilo de vida. Pressão alta, diabetes, infarto, ele é um somatório de coisas ligadas ao estilo de vida, né? Estresse, alimentação não muito legal, atividade física, vai somando tudo e já viu, né? Sim, entendo. Aliás, ô Marcos, quando você quiser perguntar, tá, alguma coisa pro monge, você pode perguntar, tá? Eu já até quero fazer uma pergunta. Falando em médico de estilo de vida, entra um pouco da terapia ocupacional envolvida em tudo isso? Ou não tem nada a ver com terapia ocupacional? Não, é um pouquinho diferente. É porque terapia ocupacional vai ter um foco muito específico em... Como o nome está dizendo, em terapia ocupacional mesmo. Vai ter alguns elementos de trabalhos manuais, tem algumas questões que envolvem até reabilitação para lidar com algumas simbologias. Talvez eu vá falar alguma bobagem porque eu não sou terapeuta ocupacional, porque isso é uma formação muito específica, né? É muito específica mesmo, e eles vão lidar com uma série de questões que envolvem desde trabalhos até reaprender novas simbologias, por exemplo, e reabilitação, tipo quando eu sofro um AVC, por exemplo. E aí eles vão ensinar algumas questões de comunicação, de reaprender a usar a coordenação motora, né? Eles fazem esse papel em linhas gerais do que eu conheço convivendo, porque não é o meu lugar assim, de fala, porque eu não sou, e eu nem tenho ninguém conhecido próximo. Assim. Eu trabalhei com alguns colegas que são TOs, mas é uma outra formação. Medicina do estilo de vida é realmente assim, a gente vai sentar e vai mapear elementos de estilo de vida para fazer ajustes, né? E aí a gente trabalha com equipe multiprofissional. Aí eu trabalho com nutricionista, psicólogo, aí é um outro formato de trabalho. Uhum. Que legal. Há quanto tempo que você está fazendo isso daí, mano? Esse tipo de medicina? Faz quanto tempo? Então, medicina do estilo de vida já faz pouco tempo, porque é uma área nova no Brasil, né? Faz menos de 2 anos. Eu descobri por acaso, né? Olhando sites fora, enfim. E médico de família já sou há mais de 15, né? Eu tenho 18 anos de formado e de medicina de família acho que com 16, aí, com toda a formação. E medicina do estilo de vida é coisa nova, de 2 anos para cá, 1 ano e meio, um pouquinho antes da pandemia, eu diria, porque é uma área nova no Brasil, assim, que se reestruturou nos últimos 3 anos, que chegou no Brasil e fora já tem mais de 10 anos, mas no Brasil um pouco mais de 3, que se organizou um colégio brasileiro de médicos do estilo de vida, e aí a gente foi a fundo agora pesquisar, trabalhar com até literatura nacional. Uhum. Marcos, uma pergunta. Cara, já teve algum objeto que você encontrou durante as escavações onde você sentiu que tinha uma energia negativa? Ou não existe esse tipo de coisa? Negativa não, mas eu sou um pouco meio sensitivo um pouco. Então sempre quando eu estou em campo, eu tenho um hábito eu não sigo nenhuma religião, mas eu acredito em diversos deuses. Então eu sempre peço licença para estar entrando dentro do mato, tudo. E nisso de pedir licença, várias vezes é estranho, pode ser até coincidências, mas quando eu não peço, quando eu não faço esse hábito de, com licença, deuses da floresta, com licença, Jesus, com licença, todo mundo, me permita que eu saia daqui ileso. Quando eu esqueço de fazer isso, parece que vem algo meio pesado. Pode ser psicológico? Pode. Mas parece que aí vem uma energia mais carregada, sabe? Opa, peraí. Aí eu paro e penso, não, é porque eu não pedi licença para os deuses desse lugar aqui. E aí eu peço essa licença e parece que fica tudo mais tranquilo e mais leve. Ô Iaco,
Yakusan, uma pergunta. Qual é a sua ideia sobre energia? Qual é a ideia que vocês têm sobre energias? Energia positiva, energia negativa? No budismo, a gente não fala exatamente energia, a gente fala em karma, né? Karma vem do sânscrito e significação. Não é nada, a gente sempre tem a impressão que karma é uma coisa que eu trago lá de 15 vidas atrás. E não tem nada a ver, né? Eu sempre dou um exemplo simples, né? Se eu pego essa xícara e eu jogo com força no chão, ela vai quebrar, né? Isso é lei da física, mas também é karma, ou seja, eu gerei alguma coisa. E aí a gente fala em 3 tipos de karma: positivo, negativo e neutro. Existe também karma neutro, que não vai fazer diferença. Fui ali e lavei a louça. Isso pode ser bom, porque bom, vai ficar menos sujeira em casa, mas pode ser neutro, sei lá, para o meu vizinho, não vai fazer a menor diferença. Então, é desse lugar que a gente fala, mas energia mesmo a gente não fala. Claro que nós, como seres humanos, como existe a história de aura, certamente acho que o Marcos vai poder falar melhor, até quero ouvir mais do Marcos, assim, a área de atuação dele, né, que ele falou escavação, já fiquei super curioso. Tem essa coisa, por exemplo, de usar, né, ondas eletromagnéticas, né, para seja em objetos e seja em pessoas. Então, obviamente, essa coisa da energia, às vezes a gente sente, né, quando tem algo errado, mas não é uma coisa que no budismo, nossa, vou trabalhar isso para virar sensitivo. Nós não trabalhamos com nenhum tipo de comunicação mais transcendental, digamos assim, ou de sair captando energia. O que a gente fala é em karma, mas claro que no dia a dia a gente percebe, né? Tem a história do santo não bate, né? Quando a gente fala assim, viu uma pessoa e o santo bateu, o papo foi legal, o santo não bateu, a gente fala isso porque tem a ver com isso, né? Essa coisa um pouco dessa coisa energética, mas até do como é que a gente se coloca no mundo, né? E tem também essa questão até, o pessoal tem uma área, né, pessoal que estuda, não é da sinestesia, é o pessoal que estuda as ondas eletromagnéticas, né, nos objetos, enfim. Aí o Marcos eu queria ouvir, né, no que ele trabalha exatamente, né, porque ele falou escavação, fiquei super curioso. Eu não sei se tem alguma especialidade em objetos, aí eu já estou querendo te ouvir, assim, entender. Sim, então, já pegando esse teu gancho, você falou uma frase aí que é muito da arqueologia, que a gente coloca muito em prática na arqueologia, a forma como a gente se coloca no mundo. O que é a arqueologia? Deixar essa frase de canto um pouco, e o que a arqueologia faz? A arqueologia interpreta sociedades e grupos humanos através das coisas que elas deixaram para trás. Como que é feita essa interpretação? É encontrados achados, e em cima daquilo, o curso de arqueologia, ele está mais para geografia do que para história. É muito distante da história, embora há muito essa confusão de que, então o arqueólogo sabe muito de história, o arqueólogo escava dinossauros. São duas inverdades. O arqueólogo não estava dinossauros e está um pouco distante da história, porque o curso todo é isso. São técnicas para aprender a descobrir o que aquele objeto pode trazer do ser humano. Só que, em determinados períodos, você se coloca no mundo e interage com o mundo de uma determinada forma. O Lorenzo, de uma determinada forma Y. A forma como você interage com o mundo, você vai produzir as suas materialidades. Você vai comprar os seus objetos. O tempo vai passando, você vai deixar esses objetos para trás. Só que se eu pegar, por exemplo, só os teus objetos do Yakusan, eu vou estar interpretando o Yakusan, e não a sociedade que ele está vivendo. O objetivo da arqueologia é entender a sociedade. Só que, às vezes, é complicado porque, às vezes, eu tenho somente os teus objetos. Em cima dos teus objetos, é a única fonte que eu tenho. Então, eu interpreto a sociedade em cima desses teus objetos. Só que não dá também... Imagina a tua casa agora. Esse móvel de madeira que está na tua cabeça, sei lá, acontece algo extremamente inusitado, passa um furacão, desaba a tua casa, acontece um monte de coisa, passam-se 50 anos, vão fazer um posto de gasolina aí onde é a tua casa. Então, teria que fazer uma pesquisa. No Brasil hoje, todos os empreendimentos que vão causar grande impacto no solo, eles têm que passar pelo processo arqueológico, tem que ter uma licença de um órgão que chama IPHAN. É um instituto que protege os bens artísticos e arquitetônicos do país. Então, ao fazer essa pesquisa, não dá para sair escavando aleatoriamente, porque senão você não tem um controle, senão não se torna ciência. Senão você sai fora de um método. Então você tem que ter um controle, porque ao mesmo tempo que você está aí hoje na sua casa, pode ser que há 1000 anos atrás também vivesse pessoas aí. E aí, eu encontro a madeira que está em cima da tua cabeça, e encontro uma pedra, uma faca feita de pedra, de, sei lá, 1000 anos atrás.
Se eu não tiver esse controle nas horas de escavar, eu misturo essas duas coisas, e aí como que eu vou saber? A pedra era de Axã, ou a pedra era de um índio que morava ali, de quem era isso? Então, a arqueologia passa por todo esse processo. O controle que a gente chama de estratigráfico, são as estratigrafias, né? São camadas. Na escavação propriamente dita, a gente tem que ter todo esse controle, porque já é difícil contar sobre pessoas mortas. A arqueologia conta histórias de pessoas mortas, através das coisas que elas deixaram para trás. Então, a gente tenta compreender o passado para tentar dar rumos para o presente nosso aqui. Então, se não tiver todo esse controle, eu vou estar sendo muito indigno com uma possível verdade, porque são pessoas que estavam ali. E aí eu tenho que trazer o máximo de provas materiais para estar contando histórias daquelas pessoas. Senão eu deixo de ser ético. Senão eu começo a inventar historinha e não falar de ciência, não de verdade. Legal. Oi, Yaku-san. Mano, você tem que estudar bastante, né? História do budismo e tudo mais, né? Você tem que estudar demais, né? E quantos livros você já leu sobre a história do budismo? A gente sabe que a gente não faz conta disso, por quê? Eu vou te falar isso. Porque, inclusive, no budismo, a gente tem uma lógica diferente da cartesiana, assim, da nossa, né? Fico pensando no Marx. O Marx, ele citou como é que é o curso. Foi maravilhosa a explicação do Marx, né? Tem uma técnica, ele tem que estudar todas as técnicas, então tem que ir para livro, né? Para medicina é o mesmo rolê, né? Tem que ler, tem que praticar, e estava até agora, eu dei aula até hoje, até agora 20 horas, e estava com um grupo de alunos falando sobre habilidade de comunicação em consulta, né? Então, os mais diversos tipos de consulta, idoso, criança, idoso com surdez, enfim. Então, a gente falou de várias habilidades. Só que no Zen, em especial, a gente tem uma lógica invertida. Então, quando eu começo a praticar, a gente começa literalmente pela prática. Então, na minha ordem, que é a Soto Zen, né, a prática central é o Zazen. É aquela meditação sentadinha, de frente para a parede, silenciosa, né, sem nenhuma coisa adicional. Não tem mantra, não tem visualização, não tem nada. A gente senta de frente para a parede e deu. A gente começa fazendo isso. Daí, a um tempo, surgem algumas dúvidas e aí a gente vai vendo com os orientadores, digamos, do centro de prática, aí a gente começa a conversar, né, e ver aí talvez literaturas necessárias, né? Então, claro, a gente estuda sobre vários elementos, né? A minha ordem, ela foi fundada no século XIII no Japão. Antes disso teve toda a história, né, geográfica, né? Porque o budismo ele é muito geográfico, né? Escutei o Marcos falando, fiquei pensando no budismo porque ele tem esse elemento cultural forte em cada país, porque ele começa na Índia, no nordeste da Índia, com o Buda histórico, né? O Buda Gautama ou Shakyamuni Buda, como nós conhecemos, é o primeiro Buda que se tem registro. Tiveram outros Budas anteriores. Depois da morte de Buda, teve alguma série de discussões e tiveram espécies de concílios budistas, porque Buda deixou 84 mil ensinamentos. E aí alguns alunos dele, alguns discípulos, pensaram em focar em determinados aspectos. Alguns, inclusive, no livro, na coisa da literatura, outros na técnica contemplativa, porque Buda fez isso, e assim por diante. E aí vai caminhando da China, foi um pouquinho para o Tibete, onde tem o budismo tibetano, olha o nome, né? Então é bem geográfico, onde foram absorvidos elementos da cultura tibetana. Depois vai ter o budismo chinês e vai ter o Zen, que aí vai ter uma característica no sudeste da Ásia, né, ali em Taiwan, no Vietnã, inclusive. E aí, claro, quando chega no Japão, inclusive, vão ter interpretações diferentes, né? Vão ter escolas que vão ter um elemento mais esotérico, como a escola Shingon, e vai ter o Soto Zen, por exemplo, que tem essa prática central do Zazen. E aí a gente estuda, claro. Quem são os nossos fundadores? Nós temos dois, né? Que é Mestre Dogen e Mestre Keizan, no século XIII, Keizan um pouquinho depois de Dogen, e foram os fundadores. E aí a gente vai estudando, inclusive, os principais mestres da linhagem, né? Eu, atualmente, eu sou a 92ª geração desde o Buda histórico, né? A 91ª é minha professora, Monja Koen, e aí vai ter antes dela Zengetsu Suigan, Yogoroshi, e aí a gente vai estudando essas pessoas, mas eu não tenho ideia de quantos livros eu li. Tem um clássico do Mestre Dogen, que é o Shobo Genzo, que é o Olho do Tesouro do Verdadeiro Dharma. São 95 fascículos, chega a ter uma das edições que tem das mais completas em inglês, são 4 volumes, e aí isso a gente vai estudando capítulo a capítulo, porque o Dogen era muito filosófico, e aí ele vai trazer uma coisa mais profunda da interpretação do que é a meditação zen, o entendimento do budismo, mas isso depois de um tempo, né, de prática. Eu comecei meditando realmente sem livros, sem brinquedos, como a gente gosta de falar, depois aí que quando eu fui para a vida monástica,
claro. E mesmo na vida monástica, a gente começa literalmente, você deve ter assistido Karate Kid, se Sim. for lembrar do Sr. Sim. Miyagi, aquela coisa do pregar tábua, aquele que vocês virem lavando coisa, gente, aquilo não é à toa, aquilo no Zen a gente passa por aquilo. A gente não começa com livro, a gente começa literalmente lavando louça, fazendo mão de obra dentro do mosteiro, né? Uma das minhas etapas de formação, onde eu tinha que estudar, aliado a isso, eu passei literalmente 3 meses lavando banheiro, para poder passar uma etapa da minha formação. E o lavar banheiro vai ter, inclusive, esse papel meio, eu vou chamar de místico, porque tu tá literalmente pegando essa mente que está paradinha em meditação, colocando ela em ação naquilo que a gente faz, porque não tem tarefa boa nem tarefa ruim no Zen. A gente não categoriza. A gente está literalmente a serviço para qualquer coisa. Seja fazer uma cerimônia de frente para um altar, todo bonitinho, vestido com as roupas de monge, seja lavando latrina. E tudo bem, tudo certo. Sabe? A gente não faz essa distinção do que é digno, indigno, do que é bom, é ruim. É a nossa mente comum que faz isso. E aí a leitura ela vai entrando nesse pano de fundo. Mas eu vou te falar que eu não tenho nem ideia de quantos livros eu li. Eu li muitos autores diferentes, claro, autores do século XX, né? Ontem eu fiz uma palestra com a galera no mosteiro. Tem um mosteiro muito bonito em Pirenópolis, chamado Eixodi, um mosteiro histórico, assim, de muitos anos. E eu falei de um grande mestre do século XX, chama Koshoro Oshii. E aí eu fui ler um texto dele, é um livro dele também, tem uma série de capítulos, eu fui comentar sobre 3. Então, livro, eu vou te falar que, assim, na minha bibliotequinha, sei lá, eu não sei se tem mais de 100, eu não tenho ideia, porque realmente, assim, são anos, né? A gente não conta por número, né? A gente vai acabar contando por tempo de estudo, né? De budismo eu tenho mais de 10 anos. De budismo e como monge, até pouco tempo, eu tenho 4 anos. Mas o estudo já veio ali um pouquinho de antes, né? Assim, quando estava para me tornar monge, claro, eu tive que estudar algumas coisas básicas, né? Do budismo, enfim. Uhum. Ô, Marcos, peraí. Oi. Eu não sei se tu sabe, mas o Yakusan, ele é discípulo da monja Koen. Conhece a monja Koen? Sim, eu vi Então, ele falando. Então, cara, incrível, né? Incrível demais, mano. E aí todos esses mestres, eles fazem, os mestres budistas, eles fazem interpretações dos mandamentos, entre aspas, de Buda. Boa, bem boa pergunta, Marcos. É, mais ou menos, né? Buda, ele não deixou mandamentos, né? A gente fala que o budismo ele é uma religião não proselitista, ou seja, não tem assim, tipo, todo mundo tem que ser budista para garantir a salvação do mundo. Não tem isso, né, no budismo. Sim, mas essa coisa da interpretação é muito bacana o Marcos falar, porque o Marcos começou falando de interpretação da sociedade através de objetos, né? E o que a gente faz na linhagem é exatamente pegar a leitura contextualizada naquela época, né? Quando eu falo de Dogen em 1200 e pouco, 1240 no Japão, não é o Japão de 2021 e não é muito menos o Brasil de 2021. O que a gente faz é pegar aquele texto ali, aquela leitura e contextualizar para hoje. Então é muito bacana isso que o Marcos traz, porque inclusive o que a gente vai olhar, eu falei desse mestre do século XX que eu li, ele fez uma releitura de 2 mestres, ele pegou um que foi esse mestre Dogen, do século XIII, e ele foi pegar o mestre Lindi, que foi século XII, o mestre Rinzai, que é de uma outra escola budista, e esse autor, né, do século XX, ele vai fazer uma releitura adaptada para a realidade dele naquela época, que foi 1970 e pico, 79, por aí. E aí, quando a gente olha para 2021, quer dizer, monja Koen, né, Koen Sensei, ela vai fazer exatamente isso, ela vai pegar esses ensinamentos milenares e tornar mais palatável. Ela não distorce, ela não deturpa, e ela traz o que a gente chama de preceitos, porque Buda ele não deixou mandamentos, ele deixou preceitos, que são diretrizes éticas para a gente poder ter uma vida legal, né? Uma vida ética, digamos assim, e dentro daquilo que ele entendia porque seria uma comunidade budista, né? Então ela pega esses preceitos de séculos passados e meio que atualiza e traz para os dias atuais. Isso aí. Perfeito, boa, é isso aí, né? Por exemplo, quando eu vou ter um dos preceitos que são, por exemplo, a gente vai falar porque tem alguns preceitos que são meio que básicos, né? Comuns que a gente olha até para outras tradições religiosas e vai ter lá, tipo, não matar, né? O não matar não é um não matar absoluto no budismo, porque até o não matar vai entrar na discussão ética. É lícito fazer legítima defesa? Se a justiça fala que sim, talvez no budismo a gente tenha que discutir isso um pouquinho melhor. O exemplo clássico que a gente sempre dá brincando imaginem se na Segunda Guerra, né, e eu vou falar eu como monge, né, quer dizer, imagine eu no cenário da Segunda Guerra escondi um judeu dentro de casa, os nazistas batem a porta, e aí perguntam, tem algum judeu aí? Nós temos 2 preceitos, que é o não matar e não mentir. Se eu minto, ok, eu menti, mas eu salvei uma vida.
E se eu falo a verdade, eu não menti, mas eu entrego alguém, enfim, sei lá para qual destino. Eu pego esse judeu e entrego na mão dos nazistas. Então, a gente faz muito essas discussões éticas, porque não é tão relativo, né? Não é tão absoluto, desculpem, não é tão absoluto assim. Um outro preceito que a gente tem, por exemplo, é não ter relações sexuais impróprias. O que é o conceito de impróprio que a gente entende na nossa ordem? Relações que causam sofrimento. Aí, claro, vai entrar pedofilia, vai entrar violência sexual, estupro, vai entrar zoofilia, vai entrar, né, a questão de sexo não consensual. Isso, para nós, realmente gera karma ruim, tu está gerando sofrimento a outra pessoa, né? No mais, tudo bem, tudo certo, por exemplo. Então, é considerado relação sexual própria, né? Sexo consensual, enfim. Uhum. Já teve alguma alteração no que Buda escreveu ou não? Tipo, alteração grave? Não diria que é alteração grave, né? Mas tem as interpretações, como o Marcos bem lembrou. E aí, claro, né? Como eu disse que o budismo ele foi caminhando por toda a Ásia, né? Chegando inclusive no Japão, nos anos 60, Estados Unidos, e no início dos anos 70, Brasil, né? A gente até tinha já uma história bem arraigada quando a colônia japonesa veio, né? Inclusive, essa semana vale registrar que morreu o nosso primeiro monge ordenado brasileiro, né? Foi o querido professor Ricardo Mário Gonçalves, que morreu, né? Faleceu segunda-feira, e foi um querido professor para mim, assim, foi alguém com quem eu conversei bastante, me orientou muito, né? Assim, era uma mente brilhante e uma perda muito lamentável, né? E então, assim, o que vai ter são essas releituras e adaptado ao contexto, porque, por exemplo, Buda na Índia, na época dele, né, 2.600 anos atrás, né, digamos 500 e poucos, 600 anos da Era Comum, tinha um contexto, né, do que ele ensinou, do que ele falou. Tanto é que depois que ele faleceu, cada escola foi focar em coisas específicas. Algumas foram focar na meditação, outras foram focar nas palavras que ele falou para conceitos sobre o que é vacuidade, o que é vazio, porque se fala de vazio, o que é sofrimento, né, porque ele fala, existe sofrimento na vida, aí tu fala, tá, mas peraí, quer dizer que eu só vou sofrer a vida inteira? E aí vai ter todo o rolê interpretativo dos diversos mestres, obviamente adaptados à cultura de cada local. O budismo tibetano, por exemplo, ele tem uma característica toda própria, né, dos tipos de técnicas, inclusive meditativas. Eles usam muito mantra, muita visualização. A gente vai ver as vestes coloridas, muito em consonância com o que sacerdotes da religião autóctone do Tibete usavam, diferente do Japão, por exemplo, que é uma coisa mais sóbria, né? A gente está sempre meio de escuro, aí às vezes tem uma coisinha, uma cor de açafrão ali, mas dependendo da graduação do monge, né, do professor. Então, não teve uma alteração grave. Tem algumas dissidências de escolas budistas, porque aí é importante também, assim como a gente discute no Brasil que é religião, que é seita, no budismo também tem. Porque aí vão ter pessoas que vão querer dar uma carinha mais de filosofia, às vezes vão mesclar ensinamentos, e vão ter dissidências de escolas. Mas aí não são escolas tradicionais, né? Eu estou falando de escolas tradicionais que elas pegaram o ensinamento de Buda e o que elas fizeram foi só realmente interpretar o ensinamento à luz daquela localização geográfica e, obviamente, à luz daquele contexto histórico, né? Que aí é o que foi feito, inclusive, nos Estados Unidos. O papel do budismo foi sendo desenhado, né? No Japão, por exemplo, o monge, eu brinco, o que ele mais faz é fazer funeral. Porque, por exemplo, o monge lá, ele até medita, mas é pouco. E é muito funeral. Porque a população idosa no Japão se faz muito, eles têm muita coisa da crença, né? Assim, da crença do monge fazer o ritual, enfim. Quando a gente vai, por exemplo, para os Estados Unidos nos anos 60, o grande foco virou a prática meditativa. Então, o grande papel do monge, quando a gente vai olhar Shuri Suzuki Hiroshi, de um livro clássico, que é o Mente Zen, Mente de Principiante, a própria geração beatnik, se a gente vai olhar na história dos Estados Unidos, vai ter o papel de ensinar a meditação, né? Muito na vibe dos Beatles, né? Que teve a coisa da meditação transcendental, foram lá para a Índia, né? Tinha um guru, e aí o Zen entrou pelo Havaí, inclusive. Quando chega no Brasil, começa muito ligado à colônia japonesa, e Koen Sensei, nos anos 80, quando ela esteve no Japão, ela chega nos anos 90 no Brasil, aí ela vai começar a traduzir para o português, inclusive, os ensinamentos do Zen, e aí ela vai fazendo esse trabalho, e obviamente, como o Marcos bem lembrou, ela vai fazer essa releitura para 2021, trazendo nós hoje, né? Então ela vai fazer essa releitura, mas é sem deturpar, é contextualizando o que Buda deixou de ensinamento, né? O nosso Zazen, por exemplo, nossa técnica meditativa, ela não mudou, tem até alguns ajustes de posição, coisinhas menores, mas a postura corporal e mental, ela mudou pouquíssimo da Idade Média para cá. E quantos monges, tipo assim, no mundo inteiro existe? Por exemplo, tem o tibetano,
Tem tailandês, tem o hindu, tem o zen e tem mais quais? Você saberia me dizer? Vai mudar. Lembra que tem monge cristão, né? Quando a gente vai lá, por exemplo, É verdade. não são considerados os monges, eu conversei, né? aliás. A gente tem os cristãos. Eu conversei com o Dom Abadé. Não sei se você conhece. Com qual? Com quem? O Dom Abade. Dom Abade, não sei se você conhece. Ele é um monge cristão. Acho que já ouvi falar. Eu não lembro qual é a ordem dele, mas acho que já ouvi falar. Então, assim, a gente vai ter os monges cristãos. Então, se for somar, não vou nem conseguir te dar esse número, porque aí monge cristão tem várias ordens, né? Eu vou ter beneditino, eu vou ter os monges trapistas, que eles fazem muita meditação, né? Tem Thomas Merton, que é super conhecido, que teve essa interface, inclusive, com o Zen. Então, eu nem vou conseguir te dar o número, mas a gente tem milhares de monges no mundo. Porque, por exemplo, quando a gente vai para o Sudeste Asiático, o budismo ele é uma religião quase de Estado, né? A gente vai olhar para Hong Kong, vai olhar para a Tailândia, 90 e tantos por cento da população é budista, né? Então, lá é muito cultural. No Japão já tem uma misturinha, porque aí eu tenho o shintoísta, que é uma religião autóctone do Japão, né? E, então, aí budista já fica ali uns 40 e tanto, ali meio a meio, metade da população. E aí dentro do budismo eu vou ter as diversas escolas. Quando a gente olha para o Brasil, gente, aí é pouquinho, porque se for somar todas as escolas budistas no Brasil e todos os praticantes, eu não estou nem só falando de monge, estou falando de gente que se declara budista, a gente chega ali em 0,4% da população. A gente é muito pouquinho. É que tem sensei que acabou ganhando muita visibilidade. Que bom, porque as pessoas viram que legal. Tem uma monja budista falando coisas interessantes, né? Que bom que viram isso nela, né? E ela tem essa capacidade de comunicar. Mas nós somos muito poucos ainda, né? No Brasil, por exemplo, de Koen Sensei, ela ordenou 30 e tantos monges. Eu acho que junto a ela ainda, atuando com ela, nós somos 6, 7. E aí vão ter, claro, outros professores, né? Porque eu vou ter mosteiro de Ibiraçu, vou ter mosteiro em Ouro Preto, né? Tem assim por diante, né? Professores, outra coisa de Pirenópolis, que eu falei, em Goiás, que aí tem 2 monges morando lá. E aí, somando, não sei quanta gente chega, assim, mas a gente tem, no mundo, está na casa dos milhares, tá? Porque o Sudeste Asiático tem muitos monges. O Japão, pra vocês terem ideia, só de templo Sotozen, da nossa ordem, são 1.500 templos. E aqui no Brasil, de templo reconhecido, eu tenho qual? 6, eu acho, talvez. Eu vou ter Mogi das Cruzes, tem um no Paraná, o de Coincidência em São Paulo, o Buxingi na Liberdade em São Paulo, vou ter o do Espírito Santo, de Minas, Pirenópolis, 7, eu acho. Então, assim, entende? O número absoluto eu não vou conseguir te dar do mundo, somando todo mundo. Sotô, como eu falei, templo sei que tem um pouco mais de 1.500 no Japão. Só da Sotô. Somando tudo aí, chega a dar 8, 9 mil templos das outras escolas. Peraí, Marcos, você ia perguntar alguma coisa? Não. Eu tô achando os números meio expressivos. Tá. É que o Japão é cultural, né? Japão é cultural, gente. Sim. Não adianta, é diferente daqui. A gente é muito pouquinho aqui. O que a gente tem de pouquinho aqui, como eu falei, são 7 templos, lá realmente é na casa dos milhares mesmo. Sim. E quanta gente que fica no monastério com você? Depende do período do ano, tá? Por exemplo, eu agora estou em casa, porque o mosteiro está fechado, né? O mosteiro qual eu era ligado, ele é fechado pela pandemia e está em reforma, enfim. Então, moram 2 pessoas lá, mas são 2 leigas, não são monásticos, já moraram monges lá, já tiveram 4 monges morando, mas o número varia, tá? De acordo com o local e de acordo com a época do ano. Por que eu falo época do ano? Porque em períodos normais, às vezes só estão os monges. Por exemplo, um dos mosteiros sede, que é Sodidi, tem um grande amigo meu que é brasileiro que mora lá, está em treinamento, mora lá, acho que há 8 anos. São cerca de 200 monges só nesse mosteiro. Então, moram 200 pessoas neste mosteiro. Quando tem as épocas de retiro, esse número aumenta, porque aí tem gente que vai passar temporada também. Tem os períodos de treinamento que nós fazemos, né? Então, vai ter isso. São Paulo, por exemplo, no Buxingi, talvez eu não vá te dar esse número certinho, mas acho que são uns 7, 8 monges que moram lá, mas tem os que estão em treinamento, enfim, que vão e voltam, né? Porque varia muito de acordo com a dimensão do mosteiro, né? O mosteiro sede, esse que é Sodidi, vai ter 200 monges. Ereidi, eu acho que tem um pouquinho menos, 180 monges, se eu não me engano. Inclusive, somos nós mesmos que fazemos, inclusive, a manutenção do local, né? A gente é que faz a comida, a gente é que cuida do local, limpa, faz as reformas que tem que fazer, nós mesmos cuidamos, né? Você mora lá, inclusive, para isso, né? Para trabalhar. O Zen ele não tem esse caminho tão romântico quanto a gente pensa, né? A gente trabalha muito, inclusive. Se estuda, mas se trabalha, é trabalho braçal mesmo.
de cozinhar. Cozinhar no Zen, por exemplo, é considerada uma das tarefas mais iminentes, assim. Quem vai para uma cozinha de mosteiro, geralmente é um monge mais antigo e mais com mais tempo de vivência, inclusive de mosteiro, né, que é o chamado Tenzo. Né? Ele é um monge, uma pessoa super respeitada dentro do mosteiro. Uhum. E, Marcos, mesma coisa. Qual foi a história que mais te chocou? A história assim que você encontrou, que você já fez lá a escavação e tudo mais? Qual foi a melhor história que você já achou? Eu acho que para mim, no âmbito pessoal, teve duas que foram muito bacanas. Assim. Eu escavei, tem uma cidade chamada Marechal Deodoro, que fica em Alagoas, próximo de perto da Praia do Francês, em Alagoas. A gente estava escavando numa igreja, e aí foi dando no final do dia, até eu que estava eu e o pessoal escavando, e a gente achou um esqueleto. Só que aí começou a aparecer muita gente em volta, e aí não dava para deixar ali, porque senão a criançada ia lá brincar, cachorro ia lá brincar, a gente ligou luzes do carro e fomos escavar aquele esqueleto, só que ele estava sem a cabeça. E aí, no outro dia, a gente conseguiu retirar em blocos, que acontece? A depender do pH do solo, a acidez do solo, as características do solo, esse osso ele pode se corroer muito mais fácil. Então, era um caso desse daí. Estava tudo deteriorando, então como que a gente escava dessa forma? A gente vai tirando, fazendo essa tirada e a gente retira em blocos. Então, a gente vai fotografando, tira um bloco, leva para o laboratório, depois vai tentando identificar aqueles ossos ali, fazer uma remontagem por meio das fotos. E aí a gente não achou a cabeça, só que 2 dias depois, uma outra galera escavando no fundo da igreja, uma igreja jesuíta, eles encontraram a cabeça que a gente deduziu na época. Eu não acompanhei até o final da escavação, mas a gente encontrou uma cabeça isolada no fundo da igreja. Essa foi uma, e a segunda foi uma que, para mim, para o meu pessoal, foi o que me fez ter um outro olhar sobre a arqueologia e sobre inúmeras outras coisas. Eu tinha perdido um sobrinho fazia, sei lá, uns 4, 5 meses. E esse meu sobrinho, ele nasceu e faleceu com 3 dias de vida. E eu estava escavando no museu no próximo ao Rio São Francisco, chama Museu de Arqueologia de Xingó. E aí lá tem vários esqueletos. E aí um dos casulos, porque na década de 70, 80, eles foram fazer uma pesquisa arqueológica, é uma usina que mantém grande parte da energia elétrica daquele pedaço ali de Paulo Afonso, Sergipe, algumas cidades ali. Então, na década de 80, eles tiveram que inundar boa parte ali do Rio São Francisco e foram fazer o resgate arqueológico ali. Encontraram alguns cemitérios e, como não daria tempo para escavar todos os ossos que estavam lá, eles enveloparam com gesso e levaram para o museu. E isso deve ter osso lá até hoje, mais de 30 anos parado lá. E aí um desses, eu estava escavando e era um casulo de criança. E eu pedi para o coordenador, falou assim, posso escavar isso sozinho? Eu já tinha uma certa perícia, uma certa destreza para escavando. Ele falou, pode. E para mim, naquele momento, eu não estava escavando um esqueleto de 2.000 anos atrás. Eu estava escavando o meu sobrinho. Então eu trouxe para a pele ali. Então, porque é muito estranho. Quando você está escavando, sei lá, passa 5 minutos, você esquece que aquilo é um ser humano. Porque é tanta técnica, você tem que ficar segurando a própria mão, relando ali, porque o osso ele se fragmenta muito fácil. Então, a cada 5 minutos eu parava e falava, nossa, cada milímetro desse osso que eu não consegui tirar certo, eu tô matando meu sobrinho, tô matando a última lembrança que ele deixou física aqui. E era aquilo que estava na minha cabeça. E aquilo me fez ter uma nova visão da arqueologia. Então, esse para mim foi a escavação mais impactante que eu tive por conta disso. E é a visão que eu levo de arqueologia para frente. Se eu não conseguir levar para as pessoas o significado e o significante de estar se escavando, para o outro não vai adiantar de nada. Adulto é muito falso. Adulto consegue ficar parado e dando um sorrisinho e tal, e pensando em 1 milhão de coisas. Criança não. Criança, se ela não gosta, ela vai brincar, ela vai conversar, ela vai fazer isso e aquilo outro. Então eu adoro me testar, porque todo projeto de arqueologia você tem que estar divulgando o que você está fazendo. Eu adoro quando é criança, porque são com as crianças que eu vejo se eu estou dando conta de passar o recado que a arqueologia faz ou não. E é óbvio que eu nunca vou estar preparado. Eu sempre vou estar tentando me aprimorar um pouco mais.
E sempre com aquela visão de quando eu estava escavando o esqueleto. Se o outro não tiver significado e o significante para com a coisa arqueológica, se ele não sentir que aquilo é patrimônio dele e do povo dele em volta, para ele não vai adiantar de nada. Então pode destruir, porque vai ser melhor ter um emprego, ter 50 empregos numa cidade, do que essa cidade saber um pouco mais da cultura dela, da história dela. É uma coisa que, em linhas gerais, o Brasil é muito mal preparado para isso. Beleza, todo mundo precisa de emprego, todo mundo precisa de dinheiro para sobreviver, beleza. Mas dá para fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Dá para você administrar culturalmente espaços do nosso povo antigo e, ao mesmo tempo, tá levando o desenvolvimento econômico, social para a cidade. A diferença é, opta por passar por cima de todo esse lado cultural. Você acaba colocando dinheiro mais em cima. E uma coisa muito importante é que a gente nós seres humanos, a gente precisa de uma identidade cultural. Sem uma identidade cultural, a gente não pertence a povo nenhum. O C. Lorenzo tem a sua identidade cultural com o aspecto... Você usa o teu fone branco de colocar aqui, camiseta vermelha, por identidades culturais que você teve. O Yaksan, ele foi fazer o Zen Budismo por identidades culturais que ele foi absorvendo no meio da caminhada dele. Sem essas identidades culturais, a gente deixa de ser indivíduo e a gente passa a ser qualquer coisa. Qualquer coisa mesmo. A gente passa a ser máquina. E às vezes é mais fácil você controlar máquinas do que seres humanos. Então, muitas vezes é um projeto de Estado isso mesmo, destruir culturas. Não crítica governo X, nem isso, nem V. A política como um todo. A política no literal da palavra dela. A polis não quer que o indivíduo descubra suas identidades culturais. Senão começa a ser uma pedra do sapato de muita gente. A arqueologia, fazendo um paralelo ao que você estava falando com a arqueologia, é muito doido porque a arqueologia, ela está, ao meu modo de pensar, e de muitos outros camaradas arqueólogos, a arqueologia, ela está muito, o início da arqueologia no mundo, ela está muito ligada às questões religiosas. Porque você começa a ter uma forma mais cientificista de se pensar a arqueologia ali a partir do final do século XIV, início do século XV. Por quê? Por conta do Renascimento, de todas aquelas ideias de trazer de volta o clássico para a tona. Antes do século XIV e XV, antes do Renascimento, você usava objetos arqueológicos apenas para ilustrar passagens de textos sagrados, da Bíblia e diversos outros textos. Os objetos arqueológicos só serviam para isso. Grosso modo, só servia para isso. Só que quando você começa a trazer à tona, olhar o Renascimento, você começa a trazer os padrões, pensando isso numa visão europeia e norte-americana, porque do Ocidente a gente sabe muito pouco da arqueologia. Então, pensando nesse início da arqueologia, com o Renascimento você começa a trazer esses padrões, gregos, romanos, à tona, e com isso você começa a perceber, porque chega um momento, a Bíblia Sagrada, que foi o texto que está mais em voga no mundo até hoje, ela não tem tanta preocupação com o passado e com o presente. Naquele tempo, século XIV, é tudo igual. É tudo igual. Você tem que respeitar a doutrina da igreja. Você tem que respeitar ela. E quando chega o século XIV, que vai caindo, todos os sistemas feudais eles vão caindo por terra, e aí você começa a ter uma nova lógica de mundo, de pensar ali, o Renascimento está vindo junto com isso tudo, você começa a ver, não, peraí, não é só consequência, não é só causa e consequência de um texto sagrado. O ser humano ele pode estar mudando o mundo também. Através das suas ações, ele pode estar mudando o mundo, das suas ações diretas, e não uma ação indireta de um texto sagrado. E aí você começa a ver, quando você começa a trazer o Renascimento, ele começa a entrar com peso, você começa a ver que, putz, Grécia e Roma Antiga não é igual à Europa que eu estou vivendo hoje no século XV aqui. Tem diferenças. E quais são essas diferenças? Mostrada para entender essas diferenças, eles começam a ir nos textos clássicos de Grécia e Roma Antiga, e aí eles começam a ir atrás de provas materiais desses textos. E aí sim você começa a pensar arqueologia, porque a arqueologia, que eu falei no começo da nossa conversa, ela estuda sociedades humanas através daquilo que a sociedade produziu, daquilo que ela deixou para trás. Um texto clássico, um texto clássico ali, grego, romano,
e eu começo a ver provas materiais ali, que tem um cálice e tal, que tinha cidade e tal, se eu tenho muito dinheiro, que foi o que aconteceu, eu tenho a presença de mecenas, eu começo a financiar pesquisas para pessoas irem e trazer as provas de que aquele texto foi real, que aquilo havia uma realidade naquilo, não era só historinha, não era só ficção. E aí sim, você começa a ter uma preocupação maior em estudar esses objetos. Não passa a ser mais só, essa caneta ela é bonita, vou colecionar. Você tinha os antiquários, você pegava coisas antigas e você colecionava, beleza. E aí você começa a estudar, você começa a ter um olhar para a sociedade através desses objetos. E aí a arqueologia começa a entrar, a partir do século XV ali, aí sim ela começa a ser pensada como ciência, e não só como colecionar coisas. Colecionar coisas que prova que uma Bíblia X existe, que um outro texto sagrado X existe. Você para de perder tempo pensando no objeto pelo objeto. Você começa a tentar demonstrar o que aquele objeto pode contar sobre sociedades humanas daquele pedaço. E aí começa a coisa a ficar bonita, e até hoje há brigas metodológicas, epistemológicas sobre tudo isso. Cara, mano, tu explica muito bem, mano. Tu explica muito bem, você é louco. O cara explica muito bem, mano. O cara explica muito bem. Tudo muito completo. Ô monge, aliás, monges podem ter posições políticas ou não? Sem dúvida, todo mundo fala isso. Inclusive tem um texto meu no meu canal do Medium, onde eu fiz todo um levantamento falando sobre isso, né? Tem um grande mestre chamado Thich Nhat Hanh, tá velhinho agora, tá com mais de 90 anos, mas ele é um monge zen vietnamita. Ele voltou para o Vietnã, ele construiu a sua vida, né? Ele tem um mosteiro na França chamado Plum Village, muito conhecido, e aí ele voltou para o Vietnã já no finzinho da vida agora, mais doentinho, e ele deixou 14 preceitos do que se chama de budismo engajado, ou seja, a gente levanta a voz diante de injustiças, né? Buda fez isso, gente, não precisa olhar muito. Quando a gente olha para as grandes lideranças religiosas, eles de alguma forma eles romperam com o status quo, né? Jesus de Nazaré, ele fez isso, né? Por que Jesus foi crucificado? Ele rompeu com o sistema lá, ele foi meio que colocou de frente algumas questões que incomodaram os fariseus, né? A questão do estado dos fariseus, né? Um cara que era filho de um carpinteiro, que exatamente, né, curava pessoas com hanseníase, com lepra, né? Que acolhia prostitutas e tinham pessoas humildes no seu coro de discípulos, né? Então, são os apóstolos, né? A gente pode olhar, são profissões as mais simples aí, tem muitos pescadores, inclusive. Então, Jesus, ele rompeu com essa lógica. Buda, ele também rompeu com isso. Lembrem que na Índia a gente tem um sistema de castas. E Buda era um príncipe, o Buda era da casta dos guerreiros, era uma casta alta, né? Então, acima dele só ia ter os brahmanes, que são sacerdotes, né? Então, essa coisa da religião como estrutura de poder, que o Marcos bem lembrou, né, da Idade Média no Ocidente, na Índia tem isso um pouco até hoje, né? Quando a gente olha para os brahmanes, né, como essa casta alta, meio que tendo poder e tendo, inclusive, a concentração de renda, por assim dizer. E Buda vai romper isso, ele sai do palácio, onde ele morava com a esposa, até com um filhinho pequeno, e se torna um renunciante, ou seja, ele renunciou isso e ele, inclusive, vai acolher párias, né? Que são as pessoas consideradas impuras, que a sombra não poderia nem tocar, a sombra de um pária não pode tocar a minha própria sombra, né? De uma casta superior. Então, Buda, ele rompe com isso. Então, sim, a gente pode ter posicionamento político, desde que, claro, nossas ordens religiosas pedem coerência com os preceitos do budismo, né? A gente não pode ser incoerente, eu tenho que ter coerência até para fazer uma certa defesa, né? O que eu gosto de falar é que realmente eu olho para os preceitos vão apontar para sofrimento. Então, o que a gente tenta fazer realmente é fugir do sofrimento e, claro, tem posicionamentos às vezes extremistas, vocês já devem ter visto, certamente, se algum de vocês gosta de rock, deve ter visto a capa do primeiro álbum do Rage Against the Machine, que tem um monge pegando fogo junto de um carro, né? Aquele monge, aquilo ali é real, aquela foto é um clássico. Foi um monge da mesma ordem do Thich Nhat Hanh que eu citei, ele ateou fogo no próprio corpo porque tinham pessoas morrendo no Vietnã, civis, né? Comunidades muito pobres, de mulheres e crianças. Não era só a guerra pela guerra. Tinham pessoas que não tinham nada a ver com a guerra que estavam padecendo. E os monges alertaram isso. Então, o que ele fez? Num ato extremo, e não foi piração, não foi um suicídio simples. Foi num ato extremo, para sinalizar isso, alguém que realmente, né, tinha um estado de consciência, né, acima da média, ateou o fogo em si, ficou sentadinho em meditação, pegando fogo ali, em sinal de protesto. Então, às vezes, a gente tem que sim emitir posicionamento político
Em situações extremas, é preciso. Tem um texto meu no Mídio que eu falo sobre isso, né? Cito Thich Nhat Hanh, o próprio mestre Dogen, no século XII, ele vai defender o papel das mulheres monjas, né? Porque ainda tinha um rolê meio budista, o próprio Buda, né? Ele demorou muito a ordenar a primeira monja, né? A primeira monja foi a própria tia e mãe adotiva dele, Mahaprajapati. Ele ficou titubeante, ele não queria, e aí a Ananda teve que lembrar. A Ananda foi o aluno dele, né? Teve que lembrá-lo. Mas, mestre, todas as pessoas não têm direito ao despertar, ao que a gente chama no Ocidente por iluminação. Ele falou sim. Mulheres também entram nisso, né? Então ele teve que repensar também. Então o próprio Buda, como um ser humano, ele reviu sua postura. Então essa questão de falar de questões como equidade de gênero, de falar de injustiças sociais, isso a gente faz muito o tempo todo, né? Nas diversas escolas. Tem algumas escolas que são um pouco mais envolvidas com as questões sociais, né? Tem os Peacemaker, que é uma ordem que começou nos Estados Unidos, que eles são totalmente voltados para isso, fazem retiros de rua, inclusive, né? Onde eles vivem o que pessoas em situação de rua vivem, né? Eles vão passar dias dormindo na rua, comendo do que é pedido, né? Nós mendigamos, né? A gente no Japão é cultural fazer o taco-hatsu, a gente pede esmolas. No Brasil a gente tem essa concessão para trabalhar, porque culturalmente o budismo não é forte aqui, então a gente morreria de fome. Poucos monges conseguem viver só de monge, então alguns professores nos dão essa concessão, né? O Koei-sensei me deu a concessão. Ela falou, não, vá seguir, você já tem uma profissão. Eu já era médico quando, né, me aproximei do budismo, inclusive, e aí ela falou, não, trabalhe, porque no Brasil, culturalmente, né, não tem como viver só da vida monástica, porque, como eu falei, gente, nós não chegamos a 1%. Então, diferente do Japão, com milhares de templos, né, e milhares de monges, inclusive, e muito cultural a religião lá. Então, é mais fácil eu poder viver só de esmola, digamos assim, do taco-hatsu. Então, é desse lugar que a gente vai falar, inclusive, das injustiças sociais, do posicionamento político, né? Inclusive, a gente se posiciona assim, e às vezes tem que falar em alto e bom som quando tem alguma injustiça acontecendo, né? A gente sinaliza isso. Eu me lembro dos meus irmãos da Rainbow Sangha. A Rainbow Sangha é um coletivo de budismo LGBT, onde a gente, inclusive, começa a discutir, mesmo o budismo sendo uma religião inclusiva, a gente começa a discutir a inclusão das pessoas nas comunidades, porque quando a gente olha, por exemplo, para a realidade do Brasil, o budismo ele começou da comunidade japonesa, né? A comunidade japonesa tem algumas tradições, e aí às vezes era algo assustador, assim, de repente dá de cara, por exemplo, com uma travesti, e a travesti vai para o banheiro feminino, e as obachans, que são as vovós, né, japonesas, seria tipo as nonas italianas, olhando com aquelas caras assim. Então a gente está literalmente trazendo à luz de 2021, falar, bom, Buda, inclusive, não fez distinção de gênero. A gente tinha, na época da Índia, é um termo até meio pejorativo, mas eles chamavam de pandaka, que seria a pessoa trans. Na Índia, inclusive, foi acolhido, né? Essas pessoas. A gente tem monja trans em treinamento, por exemplo, no Japão. Temos monjas trans conduzindo templos no Japão, inclusive, né? Então, a gente faz, sim, essa discussão. Vocês podem chamar de progressista, que seja, mas eu nem diria que é progressista, porque Dogen, na Idade Média, estava falando de equidade de gênero. Buda falava dessa questão da pessoa trans 600 anos antes da Era Comum. Então, é desse lugar que a gente vai ter que olhar, e aí acho que o Marcos vai poder falar melhor, né? Da própria questão, ele olhando para os objetos, né? De como é que a sociedade, às vezes, ela parece progredir em alguns elementos ou também regredir em outros, né? Então, é desse lugar que a gente vai observar, inclusive, os cenários, e sim, se posiciona, não é proibido. Tem monge filiado a partido político, inclusive. Claro que vai do posicionamento de cada um, isso não é um problema, e de longe não é a ideia, a gente até brinca de ter uma bancada budista num congresso, não é a nossa ideia, porque a gente não é proselitista, mas não vejo como uma ideia. Aqui em Porto Alegre a gente tem um vereador, tem um querido irmão, que foi um dos vereadores mais bem votados, ele é zen budista, e é vereador, mas ele é leigo, né? Ele não é monge, mas ele é leigo, ele vai ter todo o entendimento das questões da violência, ele tem uma leitura maravilhosa, crítica sobre a sociedade. Então, sim, é possível, é permitido, e se tem injustiça, piorou. Aí a gente tem que, inclusive, falar em alto e bom som, ou às vezes em casos extremos, como foi o caso do monge lá da Capital Race Against the Machine, atirou fogo no próprio corpo, né? Não estou dizendo para as pessoas fazerem isso, por favor, mas é sinal, assim, a forma que ele tinha de gritar, digamos assim, de falar, gente, para, tem coisa errada acontecendo, tem sofrimento acontecendo. Então a gente sim pode e deve. Yaxan, deixa eu fazer uma pergunta. Você disse que aqui no Brasil, por ter poucos budistas, é feita uma concessão e aí isso é permitido trabalhar. Mas no Japão, por exemplo, que tem uma quantidade maior, essas concessões também são dadas ou não? O monge tem que se dedicar somente ao budismo?
Não são dadas, sabe, Marcos? São dadas sim. Eu estava conversando com o Koen Sensei e tem monges lá. Claro que às vezes os monges de mosteiro olham meio que atravessado, né? Porque no Japão, poxa, tu tem mosteiro, por que tu vai morar numa casinha fora do mosteiro? Sim. Mas existem, né? E existem monges que a gente chama de asutani, são os monges sem teto, né? A gente teve monges muito célebres no século XX, né? Tem Sawaki Kodoroshi, por exemplo, era Kodo sem teto, se chamava porque ele não tinha um mosteiro. Ele era hospedado em mosteiros. Até por alunos dele, enfim, mas ele mesmo ele não teve um templo que fosse de herança do professor dele, que isso é muito comum no Japão, né? Tu herda o templo de alguém, né? E aí vai cuidar desse local. Mas tem essa concepção também, tá? De monge, exatamente assim, eu sou de uma família pobre, meu professor acabou dando tempo, sei lá, para um outro aluno, e eu acabei morando num apartamentinho, enfim, e aí eu vivo, inclusive, de fazer as cerimônias, de fazer bênçãos, de fazer algumas coisas, sobrevivo disso, né? Então é permitida essa condição. Não é uma regra, tá lá, porque lá é muito mais fácil tu ter a oportunidade de morar no mosteiro, mas essa concessão também é dada. Uma ótima pergunta, porque isso conhecer que me conta, eu acabei descobrindo que tem pessoas que têm essas concessões, né, de ter outras profissões. Nos Estados Unidos é o que mais tem, né? Eu conheci, foi quando eu decidi, inclusive, me tornar monja, eu conheci uma monja que é médica também, né? A Chozen Sensei, nos Estados Unidos, que ela é pediatra e o marido dela, se não me engano, é médico também. E eu, lendo a história de vida dela, foi um pouco isso. Ela trabalha com crianças vítimas de abuso infantil. A maneira que ela teve de se posicionar politicamente. Ela atende crianças, trabalha com crianças em situação de violência, né, que sofreram violência, abuso infantil, e ela atende essas crianças, né? Então, o engajamento dela político entra nisso. Joan Halifax Hiroshi, por exemplo, ela é toda voltada para a causa ambiental. Foi presa no governo Trump. Tem foto de Joan Halifax sendo presa mais de uma vez, porque estava, inclusive, lá, militando, falando coisas. Então, só pegando o gancho, tanto a concessão como a concessão política nos é dada em qualquer parte do mundo, né? Aqui é mais fácil porque, realmente, culturalmente, a gente não tem recurso, né? Inclusive, de se manter. E esses trabalhos, ele é permitido na filosofia budista, você acumular riquezas e bens, ou não? Ou toda essa riqueza e bens tem que ser compartilhada entre outros e tal? A gente imagina idealmente ser compartilhada, né? Tem, de vez em quando surgem relatos em algumas ordens, né? Porque lembre-se que monges budistas são seres humanos, né? E como ser humano, às vezes a pessoa se deixa seduzir por fama, por dinheiro. Então surgiram já alguns escândalos. No Brasil até não tem, mas, por exemplo, quando a gente olha a gente vai olhar, por exemplo, para o próprio Sudeste Asiático, vai ter histórias na China de monges que foram, né? Acusados de corrupção com questões de desvio de recursos, porque acumularam riqueza, digamos, de forma até ilícita, né? Esses relatos existem, de vez em quando surgem, mas a ideia realmente é assim, é a gente ter o essencial, né? A grande defesa é do essencial, né? A gente fala que um monge ele precisa de 4 necessidades básicas, né? A gente precisa de comida, vestimenta, comida, vestuário, um teto, uma moradia e medicamento, ou seja, acesso à saúde. São as 4 necessidades básicas que o mosteiro tem que conceder para um monge, né? Que um monge ele pode ter de sustento. Então, às vezes acontece, mas realmente, assim, a coisa inclusive o tipo de profissão, né? Vou dar um exemplo meio extremista, tá? E nada contra, enfim, mas é porque no budismo, um dos nossos preceitos vai ser não negociar intoxicante. Então, assim, eu não imagino, por exemplo, um monge budista sendo dono de um boteco, vendendo bebida alcoólica ou traficante de drogas. A gente não consegue imaginar. E aí tem a coisa da contradição. Talvez até tenha por aí, mas parece contraditório, né? Ser dono de um boteco, vender bebida alcoólica, nada contra os donos de boteco, né? Sigam aí tocando suas vidas, mas na perspectiva do Zen, a gente não negocia intoxicante. E a gente, inclusive, tem o cuidado e a moderação no uso do álcool quando vai praticar, né? Eu não me imagino beber e sentar em zazen, por exemplo. Possível, isso não tem. Porque são coisas que alteram o estado de consciência, né? Tem religiões que usam isso, inclusive, como experiência mística, né? A gente pode olhar para o Santo Daime, pessoas que usam chás, né? Enfim, pessoal da ayahuasca, inclusive, eles usam isso como a experiência mística deles. A nossa experiência mística é outra. A gente usa sem nada disso, sentadinho, né? Totalmente sóbrio, zero álcool no sangue. Tipo assim, as primeiras vezes que eu conversei com você, né, Yakuza, eu conversei com o amigo monge, né, o monge tibetano. Cara, eu sempre quis perguntar sobre essa coisa do monge LGBT, tá ligado? Eu sempre quis perguntar, mas eu não perguntei. Mas por medo, tá ligado? Mas por medo, tipo, mano, vai que os caras são muito conservador, tá ligado?
Daí o cara vai lá, o cara vai me xingar, alguma coisa do tipo. Ao contrário. Não, imagina. Pelo contrário. Só que, claro, vão ter escolas que são mais conservadoras, tá? Tem algumas escolas que seguem que se chama de Vinaya, que é um código mais rígido da vida monástica, e vai ter, inclusive, uma grande discussão. A gente tem uma grande polêmica até dentro do budismo Terra Pura, que é uma das escolas budistas até mais fortes no Brasil e até no Japão, inclusive, acho que é a maior escola budista, depois é que vem a nossa ordem do Zen Budismo. Eles têm alguns monges que realmente eles falam contra, assim, tem até falas homofóbicas, né? E aí que a gente vai falar que não, peraí, tem toda uma discussão. Inclusive, uma das nossas, vou chamar de deidades, né, que é a Kuan Yin, que eu acho que muitos de vocês conhecem na China como Kuan Yin, a gente chama de Kannon ou Kanzeon, no Japão, que é um Bodhisattva, que é um ser desperto da compaixão. Quando a gente vai olhar a imagem, tradicionalmente na Índia era uma figura masculina. Na China tem uma transmigração para uma figura mais feminina. Então, muitas vezes a gente vê quase como uma figura andrógena. Não sabe se é homem, se é mulher. E tudo bem, tudo certo, né? Então tem essa discussão, sim, e às vezes vão ter, claro, monges com falas um pouco mais homofóbicas em algumas escolas, mas, de um modo geral, não existem restrições a essa questão. Tanto que eu citei, a própria Escola Terra Pura tem uma monja trans cuidando de um grande templo no Japão. Na nossa ordem, a gente tem monja trans, por exemplo, né, que fez treinamento em Nagoya, que é onde tem, acho que o principal mosteiro feminino do Japão, onde o Sensei, inclusive, fez treinamento dela. Então, teve monja trans, não sei se ela ainda está lá, mas tinha uma monja trans em treinamento. Então, é muito tranquilo, mas aí é aquela coisa do ser humano, né? Vai ter ser humano que vai ter o seu umbiguinho olhando para a coisa, eu sou meio contra. Mas aí é tu, não era o Buda histórico, não era nenhum dos professores, né? Dogen falava em equidade de gênero na Idade Média, como eu disse, Keizan vai repetir isso alguns anos depois, acho que um século e pouco depois, ele vai repetir. Então, é muito tranquilo, tanto que a gente discute, inclusive, dentro da perspectiva dos sutras budistas. Vai ter um sutra, por exemplo, vamos falar o nome escrito aqui, é o Vimalakirti Sutra. Ele vai falar, por exemplo, de uma deusa que ela transmigra o corpo, ela troca de corpo com um monge chamado Shariputra. Eles trocam de corpo e eles vão falar da coisa da transmigração do gênero, ou seja, a ideia de despertar, a ideia de ser uma pessoa boa, está muito além dessa questão de expressão de gênero. Então, esse capítulo é muito bonito, inclusive pessoas não binárias dos Estados Unidos discutem esse texto, já vi debates muito bonitos sobre isso. Então, a gente está muito além dessa discussão, né? Isso para nós não é um problema, né? Toda e qualquer pessoa, ela tem a oportunidade de praticar e de despertar, né? Ter esse olhar para uma vida desperta, né? Uhum. Uma pergunta aqui. Mano, é só uma pergunta que eu esqueci de fazer lá no começo mesmo. Algum de vocês tem horário para sair ou não? Não? Não, Não. tranquilo. Então beleza. Não, é que se tivessem, eu cancelava agora, mas dá pra gente fazer mais uma meia hora. A conversa tá muito boa. Legal? É isso que tem. Uhum. Mano, ô Marcos. Oi? Marcos, já teve alguma civilização onde foi perdida, que daí você teve que estudar eles e tudo mais? Ou não? Ou você nunca teve alguma escavação assim? Falando em civilizações, acaba que se torna algo muito grandioso, se torna algo mais para Discovery Channel, sendo bem realista, assim, sabe? Aquelas... Mas uma que está bem visível, o Egito, por exemplo. O Egito, o que aconteceu no Egito? O Egito é famoso e tal, mas chegou um certo momento, aquelas pirâmides do Egito e inúmeras outras, elas começaram a ser habitadas por pessoas normais ali. A moçada precisava de moradia, e começaram a morar nas casas. E aí chegou, acho que foi no início dos anos 2000, se não me engano, e aí a Unesco começou a tombar aquilo lá. Então eles tiveram que desapropriar as pessoas que estavam morando dentro das tumbas ali. Que não eram tumbas, eram essas imagens que a gente vê, as 3 pirâmides do Egito, que são as maiores lá, aquilo são estruturas colossais, gigantes. Só que você tem outras. Você tem inúmeras outras que parecem casinhas pequenas, que lá dentro o ritual era o mesmo, só que com menos requinte. Então não tinha aquela coisa estrutural, mas o ritual mesmo. Então você tem outras múmias escondidas ali, não eram os faraós, mas você tem outras. A partir dos anos 2000, começou um novo processo a escavar essas casas, já que tiraram as pessoas que estavam morando ali. Então, até hoje, o cara que me orientou, por exemplo, ele é o único brasileiro que tem uma missão no Egito. Ele é professor da UFMG, chama José Roberto Pellini.
E todo ano ele vai para lá, para uma missão no Egito, e até hoje encontra-se coisas debaixo de chão. Você está lá escavando um chãozinho, quando vê alguém quebra um buraco no chão, aí você fala, opa, peraí que tem uma sala aqui embaixo. Aí você abre, você vê uma sala. Só que coisas assim você encontra. Agora, civilizações, não mais. Elas estão por aí. Elas estão por aí para serem encontradas. Mas você tem relatos, por exemplo, no Império Inca, o Império Maia, que direto você tem textos no Discovery e tal. Só que para você descobrir essas civilizações antigas, um simples trabalho arqueológico, ele custa muito caro. Então, você teria que reviver a presença do que era chamado na arqueologia do mecenas. Ainda tem alguns campos. São grandes intelectuais que têm uma fortuna gigante e resolve bancar pesquisas dessas. Então, você não vai ter. Você vai ter o cara da Amazon que está preocupado em ir para o espaço, você vai ter outros que estão na corrida espacial. Mas para voltar e procurar essas civilizações antigas, Atlântida e inúmeras outras, é um pouco fora da realidade do arqueólogo do dia a dia. Existem pessoas que pesquisam? Existe, pra caramba. Só que a realidade do dia a dia do arqueólogo, isso passa longe, sabe? Passa longe de civilizações. De civilização encontrar coisas grandiosas demais, assim. Mas o que não desmerece você encontrar uma casa de um camponês no interior da Bahia, por exemplo, que o objetivo vai ser o mesmo, contar a história de um grupo humano mais reduzido, não vai ser uma civilização, mas ainda assim um grupo humano, os meios de consumo, as formas que ele lidava com as pessoas, tudo aquilo que a gente conseguir tirar de informação em cima das coisas que eles deixaram para trás. Monge, me responde uma coisa. Uma criança pode ser monge e tudo mais, né? Uma criança pode ser monge e tudo mais. Então, sim. E como que acontece isso? Os pais levam a criança a ser monge? Como é que acontece? Então, no Brasil a gente tem falando do Ocidente, né? Nem só no Brasil, no Ocidente a gente tem uma tendência, por não ser uma religião cultural aqui no Brasil, a gente acaba procurando a vida monástica, digamos, em uma idade mais avançada, quando a gente às vezes vai ter acesso a essa religião. Mas quando a gente vai lá para o Oriente, às vezes é o pai que leva a criança, ou, por exemplo, o fundador da nossa ordem, Mestre Dogen, ele ficou órfão com a idade de 12 anos, né? Ele perdeu o pai, ele mal conheceu o pai, e a mãe dele morreu, se não me engano, com 11, 12 anos de idade, e aí quando ele entrou para o mosteiro. Então, às vezes é comum ter crianças órfãs que vão para o mosteiro. No Japão, inclusive, é comum esses monges irem jovens, porque muitos até vão herdar, entre aspas, como eu falei, o templo do pai, às vezes são linhagens inteiras, de gerações inteiras de monges, né, de pai para filho. E aí, às vezes, esses meninos entram na adolescência. A idade de Sodidi, né? Esse meu amigo que está no brasileiro que está em Sodidi, ele tem uns 30 e poucos anos. E ele fala que a idade média é 19, 20 anos, é uns bebê, porque entram na idade como se fosse a gente passando no vestibular, entende? Então, entram muito jovens. E quando a gente vai para o Sudeste Asiático, aí é que vai ter criança mesmo pequenininha. Né? Vocês devem lembrar daquele episódio daquele time de futebol que ficou preso, né, numa caverna. Teve uma situação que eles ficaram presos e que até eles eram monges, vários eram monges. O treinador daquele time era um monge budista, e aquelas crianças, até várias, foram ordenadas, fizeram o ritual de ordenação, e era uma idade média o quê? 10, 11 anos. Então, isso é muito cultural lá da criança, porque a espiritualidade deles é muito pungente, né? Basta olhar nas ruas, né? Quando a gente olha para a Índia, quando olha para a Tailândia, por exemplo, é muito intenso isso. Então, é muito tranquilo a questão da criança lá se tornar budista, porque às vezes é meio que cultural. Assim, algumas crianças até já vêm, já manifestam, eu quero ser, porque elas veem muito, e né, são mais representadas, digamos assim, e vão lá, né? O que acontece no Ocidente é porque não é comum, não é do nosso dia a dia, né, da nossa cultura, e aí, às vezes, quando a gente tem contato, é que acaba batendo interesse, né? Koen Sensei foi na casa dos 30 e poucos anos. Eu também, né? Acabei me tornando monge na casa dos 30. Esse meu amigo no Japão foi até um pouquinho mais novo. Ele começou a treinar com 20 e poucos, mas tornou agora um grande professor com mais de 30. Buda, quando foi ter o despertar dele, que aí ele
fez práticas ascetas, ele foi yogi, né? Ele foi com 30 anos é que ele teve o despertar e ele se tornou um renunciante, como a gente chama. Mas aí era no contexto da Índia, ele que teve uma vida toda, né? Era um playboy, num termo nosso, né? De regalia, vida boa, muito dinheiro, uma esposa super bonita, né? Um palácio inteiro à sua disposição. Mas é muito cultural, muito tranquilo na Índia. Essa coisa de criança ser monge é assim. Sua santidade Dalai Lama, né, gente? Vocês veem que para poder decidir o Dalai Lama tem uma série de testes que é feita com crianças, né? E aí, no Tibete, mesma coisa. As crianças também entram no monastério muito cedo porque tem esse elemento cultural. Seja de pais que falam, eu acho que isso, é bom para o meu filho, seja porque a própria criança manifesta uma idadezinha já maior ali, de 7 anos, seja porque, por exemplo, o caso de mestre Dogen, ele estava órfão. Falou assim, eu vou para o mosteiro, então treinar, dedicar minha vida a isso e vai. Uhum. Peraí, você ia perguntar alguma coisa, Marcos? Não, só me passou pela cabeça aqui que no Brasil, nos anos 50, no período de Getúlio, teve um projeto que veio antes da FEBEM. E tinha algo a ver com isso dos monastérios, das crianças órfãs, que o que acontecia? Você tinha também os delinquentes, né? Problemas. Você tinha as crianças órfãs que iam para a instituição e lá elas aprendiam as profissões e trabalhavam e elas mantinham a casa também. Então você tinha os que estavam há mais tempo, eles iam fazer a comida, e me lembrou muito do que você falou, que os monges mais velhos do terceiro são responsáveis pela comida. E eu escavei um sítio arqueológico do Sergipe, que era, acho que se não me engano, chamava Cidade dos Meninos. E era um lugar desse. E eu acabei entrevistando pessoas que trabalharam nessa casa. Senhores, assim, 80, 85 anos de idade. E eles falavam pra gente que eles tinham uma relação magnífica com aquelas crianças. Porque as crianças faziam horta, cortavam o cabelo, eram sapateiros, faziam comida ótima. E aí, em determinado dia da semana, eles saíam e distribuíam para a comunidade ainda. Então é incrível ver o que se perdeu no meio do caminho, para a gente ter bem hoje ali, a molecada só aprendendo a ser mais criminosos do que era antes. A sociedade tinha saudade daquelas crianças ali. Semelhante ao mosteiro, que você entra e você aprende alguma coisa ali, né? Enfim, só esse parênteses. Mas muito legal, Marcos. Eu fiquei pensando na questão da secularização da religião, né? Talvez tenha um pouco a ver com isso, né? Porque a gente vem vendo, por exemplo, quando a gente olha para a juventude, mesmo no Brasil, a gente tem muito menos a declaração de religião, né? Eu estava conversando isso com os alunos da universidade agora, um pouco antes, né? Essa questão tem uma secularização da religião. No Japão isso também está acontecendo, né? De cada vez mais os jovens não serem agnósticos ou realmente não declararem nenhuma religião. E aí tem a ver um pouco com isso. Quando a gente olha para décadas atrás, né, tinha a coisa do maior orgulho da mãe, né? O filho ser formado ou ser formado padre, ser sacerdote, né? Então a gente vai olhar para famílias muito tradicionais de décadas atrás, vão ter certamente um pároco. Aqui no Sul era muito tradicional. Aqui a gente olha para a colônia italiana, alemã, é o que a gente vai ter, né? Às vezes de ter pelo menos um padre na família, né? Que era uma coisa de um orgulho assim para as mães mais antigas, né? E isso foi se perdendo com as mães da geração atual, né? Porque a gente teve uma super secularização e até as mães até passam menos, digamos, esse ensino religioso para os seus filhos, né? Os valores são outros. No Japão isso também está acontecendo bastante, né? Tem uma discussão. O número de monges caiu, inclusive, no Sudeste Asiático, né? Os dados são discrepantes, mas, por exemplo, se falava que acho que na Coreia, tem que ver qual é o país certinho. Eles chegaram a ter um pico de, sei lá, 600 mil monges, né? Lembra que são países de bilhões de pessoas, e aí foi caindo para ter, sei lá, 200 mil. Né? Ainda é muito para um local que é culturalmente a religião, mas essa secularização ela vem acontecendo, gente, no mundo todo, né? De ter menos católicos autodeclarados, menos famílias transmitindo a tradição. E mesmo eu vejo nos povos de terreiro, quando eu olho para os povos tradicionais aqui no Brasil, às vezes os filhos de babas e ialorixás, às vezes não seguem, né? Às vezes você vai olhar para os avós, aí sim, né? Foi passando de avô para filho, né? Quando a gente vai olhar os descendentes de pessoas escravizadas, mas, né? Do povo preto do Brasil. Mas essa secularização, ela vem atingindo todas as religiões, né? Inclusive os povos de terreiro, que quando a pessoa ela vai, às vezes, por livre e espontânea vontade, porque não. É a religião a qual eu sou afeita, seja porque, às vezes, a pessoa preta até também se deu conta da sua ancestralidade, né? É muito comum, eu falo isso porque eu converso muito com pessoas pretas, aprendo muito, né, com
a população preta, no diálogo interreligioso, nós temos agora um pai de santo, o outro pai de santo faleceu, eram 2, e a gente tinha essa interlocução, né, de aprender, inclusive, como é que é a característica, né, e essa secularização está ocorrendo em todas as religiões. Sim. Uhum. E por que você acha que as mães estão ensinando menos a religião para os filhos? Menos esses ensinamentos? Por quê? Tem vários fatores, né? Eu até trabalho com espiritualidade e saúde, né? Eu discuto isso com os meninos da universidade, o pessoal da medicina, de outros cursos da saúde. Tem vários fatores, né? Tem a questão da revisitação de valores mesmo, né? Acho que aí o Marcos até vai falar melhor, né? Assim, quais são as prioridades da sociedade, né? Teve uma época, quando a gente olha para a Idade Média, a religião vai ter esse papel central. Quando a gente vai chegar no Renascimento, as ciências vão ganhar esse papel mais à frente, mesmo que muitos estudos, por exemplo, a gente olha em Roma, a Igreja Católica financiou vários, né? Tanto que hoje a gente tem as universidades católicas, né? Eu me lembro da Pontifícia Universidade Católica, né? Eu trabalho em uma aqui no Rio Grande do Sul, então, quer dizer, tem a Igreja Católica fomentando ciência, mesmo em 2021, mas eu acho que primeiro teve uma coisa de revisitar os valores, né? Também, quando a gente olha para o Brasil, a gente tem algumas discussões que vão envolver desde fundamentalismo religioso até, infelizmente, casos de corrupção estrutural, quando a gente vai olhar. E aí, talvez, algumas famílias ficaram meio blindadas falando, talvez não seja isso que eu queira para ensinar para os meus filhos ou para a minha vida, e foram revisitando. Mas eu vou falar que são múltiplos fatores, né? Corrupção não é o único, a própria revisitação do valor da sociedade não é o único, e o próprio desenho da estrutura familiar, né? Eu que sou médico de família, a gente vê isso, né? O que a gente mais tem hoje em dia? Mas a gente olha para o papel da própria mulher nos anos 50, era a mulher que tinha filho e cuidava da casa. O que a gente vai ter hoje é o quê? A mulher tendo a mesma jornada de trabalho do homem. Então, a gente vai ter mulheres tendendo a ter menos filhos, seja por escolha própria, seja, inclusive, pela questão de complementar a renda. Bom, vou para o mundo do trabalho. Então, o próprio desenho da família mudou. E aí, dependendo da jornada de trabalho, até eu vou ter menos tempo para me dedicar, digamos, à minha atividade espiritual. Então, o que a gente mais vai ter é, digamos, pessoas se declaram, sei lá, católicas não praticantes, né? Do tipo, fui batizado na igreja católica, mas eu não pratico. E aí vão ter as diversas vertentes dos porquês. Aí a gente pode ir a fundo, conversar com o pessoal das ciências das religiões e ver o porquê. Não pratica por quê? E a pessoa vai te falar, ou por falta de tempo, ou porque o Brasil é um país muito sincrético, né? E tudo bem, tipo, uma pessoa, por exemplo, eu fico pensando, por exemplo, num judeu que, né, dando um exemplo aqui, um judeu que, por exemplo, sei lá, no Ano Novo vai pular 7 ondas, daqui a pouco em fevereiro oferece flor para Iemanjá e tudo bem, tudo certo, porque exatamente a gente no Brasil tem essa característica, né, de às vezes resgatar elementos que nos interessam para as religiões. Historicamente isso foi desenhado por alguns contextos, seja de genocídio do povo indígena, seja do próprio genocídio do povo preto, né, que foi escravizado aqui. Mas quando a gente vai olhar para hoje, 2021, a gente tem essa tendência a ser meio, né, sincrético, assim, de pegar esse elemento. E na Bahia, por exemplo, isso é muito forte, né? Quando a gente vai olhar as pessoas de terreiro lavando a escadaria da Igreja do Senhor do Bonfim, então a gente tem isso muito forte. Então também essa secularização também foi mesclada com esses elementos, né? Gente, você quer exemplo maior do que, por exemplo, apesar de eu dizer assim, eu sou agnóstico, tem aquela pessoinha que vai levar em conta lá a história dos signos, né? Vou olhar o signo, eu pedi, se eu conheço algum amigo, daqui a pouco, algum conhecido que faz mapa astral, faz o meu mapa astral, certamente vai ter isso, a gente vai conhecer, né? A gente brinca que tem a nova categoria de dia, que é o jovem místico, né? Ou seja, ele vai pegando elementos que interessam, tudo bem, tudo certo, dentro dessa secularização. Ou seja, a coisa da estrutura religiosa, realmente, ela vem se perdendo por diversos fatores. E a gente vai olhar o perfil da juventude hoje, a gente vai ter isso, né? Ou realmente alguém agnóstico, ou essa pessoa que puxa elementos que interessam das religiões e tudo bem, é um novo desenho que a gente tem atualmente. Só para dar um exemplo, o Marcos talvez tenha coisas aí a falar quando vai olhar para o desenho da sociedade, mas o que me ocorre fazendo análise até histórica, né, da perspectiva de um líder religioso convivendo com outros líderes é essa. Assim, a gente viu várias coisas acontecendo na família judaica, nosso judaísmo, né, o Rabino que coordena aqui o diálogo interreligioso, a gente conversa muito, e o Rabino Gershon, ele fala isso o tempo todo aqui, né, por exemplo, de ele ver as famílias tradicionais judaicas, né, que manterem algumas tradições, mas vai olhar para os filhos, apesar até desses filhos estudarem em escolas judaicas, muitos até mantêm a tradição, mas não necessariamente todo mundo, né? Alguns eles dão umas quebradas, se autodeclaram agnósticos e assim por diante. E uma outra dessas variantes que eu acho também é que você falou, os tempos de hoje, muitas vezes a pessoa não tem tempo, não tem isso nem outro, e a tradição não é passada para a criança.
A tradição não passa e a Isso. criança, o linguajar dessas religiões, ela não acompanha esse movimento atualizado da criançada que está aqui no celular, que está vendo tudo por meme, que está vendo tudo isso, aquilo outro. A criança não vai se interessar para ver um trecho da Bíblia se não tiver um meme. Eu acho que falta essa atualização, falta pedagogia dentro de muitas igrejas. Porque se a tradição não continua, a criança ela só vê coisa careta na frente dela, ela não vai querer ver. Ela não vai ver em casa, não vai ver na rua, então ela fica nessa. Vou assistir novela e vou ver outras coisas. É isso aí. Uhum. Sim, com certeza. Ô, monge, uma dúvida. Vocês praticam o celibato, né? Vocês são celibatários e tudo mais. Ou, não? Nossa ordem não. Algumas ordens seguem o Vinaya estritamente, e aí algumas escolas budistas vão ter celibato. Por exemplo, o monge tibetano, o monge, né? Ele é celibatário, monge ou monja. O professor leigo lama, por exemplo, que a gente chama de lamas, que são professores, eles podem até ter mais de um casamento, é super comum. Na nossa ordem Soto Zen, desde 1871, por um edito imperial, a gente era celibatário. Tradicionalmente, na Idade Média, a gente era celibatário, mas até por um redesenho histórico, em 1871, a gente deixou de ser. Então, não. Então, depende, tá? Isso vai depender de acordo com a escola. Algumas ordens do Sudeste Asiático e no monastério tibetano, sim, tem o voto de celibato ligado aí até uma questão do Vinaya. Mas aí, quando a gente olha para o budismo original, a gente basta olhar para Shakyamuni Buda, que ele acabou ordenando esposa e filhos como monge e monja depois. Então, não teve essa discussão nos concílios budistas de seguir o Vinaya, que é esse conjunto de preceitos, e alguns vão falar em celibato, mas varia muito de acordo com a escola. Soto Zen, não. Koen Sensei, ela é bisavó, ela teve uma filha única, inclusive, ela casou 2 vezes, enfim, os esposos faleceram, ela é viúva, Koen Sensei, e é bisavó hoje em dia, ou seja, tudo bem, tudo certo, e vida que segue. Já teve alguma época onde vocês sofriam muita censura, tipo assim, falar, tipo o que a gente tá fazendo agora, falar de budismo em entrevista, teve alguma época que era assim? No Brasil, tiveram algumas discussões, né, na época de Getúlio, se falava, por exemplo, né, a discussão da proibição de se falar línguas estrangeiras, então, por exemplo, na colônia alemã, isso aconteceu aqui no Sul, para os japoneses imigrantes isso também aconteceu, né, muitos iam para a plantação de café e ficavam mudos, às vezes, porque teve uma questão de proibição de se falar outro idioma que não português, na época de Getúlio Vargas teve isso, e na história do budismo, na China isso aconteceu e em alguns períodos no Japão. Dependendo do shogunato, por exemplo, da gestão, né, o Japão ele vai ter a coisa do shogunato, que é uma coisa meio feudal mesmo, tem os territórios, e vão ter épocas que, às vezes, o imperador, o governador, o shogun, no caso, vai financiar. Na China teve uma época de ascensão do budismo, mas vão ter épocas que o budismo vai ser meio rechaçado, historicamente. Então, sim, tiveram épocas que na história do budismo isso aconteceu, pelo contexto histórico, e no Brasil foi mais a coisa da linguagem, porque aqui em si não teve uma proibição, né? Porque nunca teve uma proibição de fato, né, ao culto budista, né? Quando a gente olha para a Constituição, óbvio, isso está mais claro pela questão da liberdade de credo. Então, a censura em si não teve. E é engraçado que mesmo na questão da ditadura militar, isso não aconteceu, porque foi na ditadura militar que, inclusive, teve o florescimento, até pela influência dos Beatles, pegando o exemplo dos Beatles, do Pink Floyd, do Yes, que eram bandas que tinham muito essa coisa do autoconhecimento, inclusive, é que o budismo vai florescer aqui, né? A gente vai ter Tokuda Sensei como monge histórico aqui, que coordenou vários monges, e vai ter esse florescimento do budismo aqui, os primeiros textos traduzidos em português, né? O professor Ricardo Mário Gonçalves, e é o nosso exemplo, né? Que foi ser professor de história na USP, ele era historiador, professor da USP, nos anos 80, e aí fazendo pesquisa nos anos 70, o doutorado dele é de 70 e pouco. Então, mesmo o regime ditatorial militar, ele não impediu isso, né? Porque não tinha, a vertente do militarismo era outra nos anos 70. Mas não teve na história do budismo no Oriente, e teve essa época de Getúlio, que eu lembro bem, mas era muito voltada para a linguagem, mas também teve uma questão de culto, porque às vezes o monge quando vinha, porque também não podia entrar monge budista, o monge quando vinha, ele vinha com o papai de, vou para a plantação de café, ele colocava como profissão agricultor, por exemplo, no passaporte. Isso nos anos 40, isso aconteceu, tá? Sim, de não poder manifestar o budismo. Depois de Getúlio, aí ficou mais fácil, que aí se pôde mesmo, teve uma quebra disso, né? O Juscelino Kubitschek até, acho que teve uma portaria dele, que aí ele vai realmente abrir mais a liberdade de credo. Mas antes não podia,
tinha o culto dessa maneira. O monge veio com outro nominho, sou agricultor, vou para a plantação de café no interior de São Paulo, interior do Paraná, mas aí lá é que se começa a desenvolver, ali, às vezes de maneira meio quase que secreta, a coisa do, né, trabalhar com o budismo, enfim, com as práticas budistas. Uhum. Deixa eu fazer uma pergunta tripla, que eu estou numa muita curiosidade. O lance do cabelo. Todas as vertentes do budismo raspam a cabeça ou não? E por quê? Boa pergunta. Não, depende, tá? Tradicionalmente, Buda, né, no caso da nossa ordem Soto Zen, a gente raspa, né? Como várias ordens, por exemplo, na Tailândia. Todo budismo Zen, porque o Zen ele tem em vários locais do mundo, né? O Zen ele chegou como Soto Zen no Japão, mas eu tenho Zen na China, que chama de Chan. Eu vou ter no Sudeste Asiático, que é o budismo Son, é o mesmo termo, tá? Só muda o idioma. Eu vou ter o Chan, vou ter o Son, vou ter o Zen, né? Em todo o Sudeste Asiático, ali. Tailândia, Hong Kong, é o mesmo budismo. Todos nós raspamos a cabeça. Mas aí foi muito lembrando que o Buda histórico fez. Buda, ele tinha uma trança bem bonita, porque os guerreiros tinham uma coisa meio da trança, né? E aí ele corta essa trança em sinal de desapego, né? Ele rompe com o sistema de castas e ele raspa, ele tira, né? E corta o cabelo e fica curtinho. A monja, né, Mahaprajapati, ela também vai ter essa coisa do cortar o cabelo. Então, não tem uma venda porque a gente raspa continuamente, né? Então, a nossa ordem raspa. Porém, é importante lembrar que vocês vão ver em alguns locais nos Estados Unidos e em alguns locais na Europa, monges e monjas cabeludos. Por quê? Vai depender muito da linhagem, tem professor que autoriza, e inclusive nos Estados Unidos e na Europa, muito ligado ao clima, né? É frio demais, né? O frio europeu, ele é muito austero, e se a pessoa até está fora do mosteiro, e pela questão dessa ocidentalização do budismo, vocês vão ver monge e monja cabeludinho, e tudo bem, tudo certo. Por exemplo, eu poderia deixar meu cabelo crescer, mas eu teria que pedir autorização a Koen Sensei. Não vi necessidade até agora, foi raspado desde a minha cerimônia. Eu já estava com o cabelo curtinho, já a gente vai tirando aos poucos. E ao passo que há 4 anos aí eu estou sem cabelo nenhum, raspo. Tem tem dias certos para a gente raspar. Mas aí, se eu quisesse deixar crescer, por exemplo, eu teria que ter dias certos, né? São dias com finais 4 e 9, isso é rotina nos mosteiros, porque às vezes quando cresce bastante dá um certo trabalhinho. A gente deixa crescer a cada 5 dias. Então, dias com finais 4 e 9, a gente raspa a cabeça, né? Às vezes, até no dia a dia, não tanto, raspa até com mais frequência para facilitar a vida. Véspera de cerimônia, por exemplo, a gente raspa para ficar bonitinha, né? A careca, vai ter uma cerimônia importante. Uma careca bem raspada é tipo assim, é como se eu tivesse feito um penteado. O nosso penteado é a careca lustrosa, digamos assim. Mas vai ter isso. Eu poderia deixar meu cabelo crescer, mas teria que pedir autorização para a Koen Sensei. Ela já autorizou alguns monges e monjas em alguns locais fora do país, por exemplo, né? Por uma questão do frio. Na Europa tem muita coisa do skinhead, não? Então, às vezes, as nossas roupas são pretas, então, às vezes, careca preta, eles olham assim, opa, é o skinhead. Então, até se tem essa concepção, até por uma questão cultural. Mas no Japão, no mosteiro, é a raspada da cabeça. Tá lá é para raspar a cabeça. Koen Sensei, ela pede, né? É uma coisa que ela fala. Gente, na minha ordem, eu raspo a cabeça. Eu aprendi a raspar a cabeça. Koen Sensei tinha um cabelo enorme, bem bonito. E raspou. E tá carequinha até hoje. Então, varia de professor para professor e depende de ordem. No tibetano, por exemplo, vão ter monges com a cabeça mais curtinha, mas não tem essa necessidade da tonsura, necessariamente, né? Em algumas escolas do tibetano, vocês vão até ver monges cabeludinhos. Os lamas não raspam, por exemplo. Os professores, os lamas tibetanos, é tudo cabeludinho. E tudo bem, tudo certo. Vai depender muito da escola, mas muito ligado ao que Buda fez. Buda tirou. Uhum. A gente já vai acabar aqui, mas eu tenho 2 perguntas antes para te fazer. Uma é sobre a barba. Pode deixar a barba crescer ou não? Ou tem que raspar também? Mesma coisa, entra no mesmo rolê. Vão ter monges, tem um grande amigo meu aqui em Passo Fundo, que a professora dele deixou ele crescer a barba, tem uma barba bem cheia, bem bonita, né? Assim, tipo a do Marcos, assim, bem cheia. E beleza, só que ele é carequinha. Aí ele raspa a cabeça. Mas, por exemplo, quando a gente fala o verso da tonsura, a nossa tonsura é completa. A gente remove cabelo, bigode e barba, como a gente fala. Então, a gente tira tudo e entra a mesma coisa. É o pelo do rosto, né? É o mesmo rolê. E é engraçado porque vai ser diferente quando a gente olha para Israel, né? Que no judaísmo vai ter toda a questão da leitura do porquê circundar o rosto com pelos. E é bem bonito e até poético quando a gente vai ler, né? A história
do porquê ter a barba, né? Eles vão ter aquele cachinho, peiot, eu acho que é o nome do cachinho que eles têm, os rabinos ortodoxos têm, e é muito bonita a explicação quando a gente olha. Só que no budismo vai ter essa relação com o Buda, e a barba entra também na mesma coisa. Buda não tinha barba, a Makakasho não tinha barba, que foi o discípulo direto de Buda, Ananda, que era primo de Buda, não tinha barba, e assim vai indo, até chegar nos professores. Os japoneses, né, nenhum tem, já não tem muita mesmo pela questão da etnia, né? E aí eles tiram o que tem, e vai ter um ou outro barbudo. Tem esse meu amigo aqui em Passo Fundo, por exemplo, que eu lembrei que ele tem barba, mas foi autorizado pela professora dele, né? Com esse ICC, no caso, não me autorizou, eu nem pedi, tá muito bem, estou muito feliz. Sigo tirando cabelo, barba, tudo certo. E outra pergunta vocês têm algum objeto, tipo assim, um objeto para dar sorte, um objeto com energias positivas, vocês possuem isso? Tipo um colarzinho, alguma coisa do tipo? Mais ou menos, eu não diria que é objeto, não é talismã. A gente tem objetos da nossa prática, né? A gente vai ter o juzo, por exemplo, que é tipo o rosário. Sabe o japamala que os tibetanos usam, né? A gente tem o juzo, que é tipo um rosário budista, né? Muito semelhante, que tem as continhas, que se usa para recitar mantra. A gente só usa em períodos muito específicos. A gente vai ter alguns tipos de coisa que a gente segura na mão, por exemplo, tem o roço, que é uma coisa que tem tipo uma crina parece uma crina de cavalo, assim, que é um pelo, que é uma coisa que em alguns rituais a gente usa, por exemplo, para mexer nas 10 direções. Né? A gente vai ter, por exemplo, em algumas cerimônias, uma coisa que se chama de chasui, que é a água da sabedoria, que é um raminho de pinheiro com uma água que a gente fala que vai purificar a sala. Mas é uma coisa muito ritualística e não tem necessariamente um papel de talismã. Então, no dia a dia, por exemplo, se tu perguntar, tu tem algum objeto? No dia a dia eu não ando com nenhum. Eu não tenho nenhum objeto assim, nossa, isso aqui eu ando, que é o meu amuletinho da sorte. Não, mas a gente sim, tem objetos de prática que nós usamos muito, né? Os altares budistas são cheios disso, né? A gente vai ter vela, vai ter flor, vai ter uma coisa chamada sambô, que são uma espécie de oferendas, vai ter água, vai ter chazinho, vai ter água doce, por exemplo, que são coisas que a gente coloca no altar em períodos especiais, mas um objeto mesmo assim, de eu ter, não. Mas existem objetos de prática, por exemplo, que cerimônias eu vou usar alguma coisa. Tem o juzo, tem esse roço, e assim por diante. Os tipos de sino variam, né? Vou ter sino de mão, vou ter um sino grande, o sino pendurado no teto, algo parecido com o sino da Igreja Católica, com martelinho que a gente vai bater dependendo da ocasião. Mas algo de talismã, não. Mas vão ter, por exemplo, em escolas, tipo o budismo Shingon, ele vai ter alguns talismãs. O tibetano, né? Ele vai ter, por exemplo, o desenho das mandalas, isso é muito presente no budismo tibetano. E a mandala vai ter esse papel, inclusive meditativo, de olhar para ela e fazer como prática meditativa, visualizando a mandala. Né? Então, vai depender muito de escola. No Zen a gente não tem, porque o nosso grande objeto, que eu digo, é a almofadinha de meditação e a parede, né? Resumindo. Então, mano, então é isso. A gente vai acabar por aqui. Marcos, você tem alguma última pergunta? Ou não? Não, eu alguma fiquei última colocação? bastante entusiasmado. Vou ler mais sobre. Cara, eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu adorei, foi ótimo conversar com vocês. E, mano, então é isso. Se vocês querem divulgar suas redes sociais, Marcos, você começa divulgando, depois vai o Iaco. Tá? Se alguém estiver vendo, quiser saber um pouco mais de arqueologia, é só me procurar no Instagram, @arqueólogoserafim, e a gente bate um papo por lá. Acho que é a única que eu uso. Muito legal. Muito legal. Certamente vou querer ver, porque eu fiquei curioso, inclusive, pelas questões arqueológicas, né? Assim, essa coisa do papel do arqueólogo, porque, poxa, tem um papel fundamental no nosso próprio entendimento como sociedade, né? Então, eu fiquei muito curioso, Marcos, realmente, sim, parabéns pelo trabalho. Eu fiquei curioso, realmente, de entender, de até olhar, né, as questões de descobertas, né? Eu conheço algumas pessoas que trabalham com restauração de obras, mas a arqueologia, ela vai mais a fundo, né? Ela vai pegar o objeto. Nossa, eu vou fazer um desenho do contexto, é muito maravilhoso. Então, certamente, eu vou dar uma olhada, assim, a gente vai lá. Eu até preciso... O Serafim é o meu nome, e aí muita gente me procura por conta do @arqueólogoserafim, mas eu preciso fazer um Instagram para falar só de arqueologia. Porque às vezes muita gente vem atrás e vê foto minha bebendo cerveja, viajando, fala, pô, mas você quer um perfil profissional? Não é, cara, mas vamos trocar ideias sobre arqueologia. Legal. Iaco-san, divulga suas redes sociais aí.
Bom, minhas redes, gente, é Monge, né, com G, Yaku-san, Y-A-K-U, é a mesma raiz do Yakut, gente, tá? Eu sempre digo isso porque facilita. Y-A-K-U-S-A-N de navio. Monge, né, com G, lembra? Yaku-san, tudo junto. Então, vocês me acham com esse nome. Instagram, Facebook, Twitter e canal no YouTube, inclusive, né? O meu perfil, inclusive, ele é uma mescla. Eu não tenho perfil profissional médico, por exemplo. Ele é uma mescla das duas coisas. Eu vou falar de algumas coisas da medicina também, eu falo algumas coisas lá, até para os meus alunos, enfim. Mas vai ter muita coisa até do Zen, né? Que eu vou acabar falando, vai ter essa misturinha lá. Então, é o meu perfil único, vocês me acham assim. A gente também, claro, fica lá à disposição para conversar, trocar ideia e nos falamos. Então é isso. Muito obrigado por terem participado. Tenha uma boa noite e até mais. Obrigado. Até, gente. Valeu, gente. Até, gente.